Novembro Azul tá aí, chegou o Novembro Azul e ele lembra a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, gente. O câncer de próstata é a doença que mais acomete o homem, é a segunda causa de morte por câncer na população masculina, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Eu convidei o Dr. Luiz Gustavo Cripa, que é urologista, para falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo boa bem, tarde. Fernanda. Boa tarde. Obrigada por vir aí no feriadão. Que isso, eu que agradeço. Conscientizar a nossa população aí, exatamente, estamos entrando em novembro, né? E é o mês mundialmente conhecido por isso, para a gente conscientizar a população masculina da importância de ir ao urologista e pesquisar sobre a próstata, né? É verdade que o câncer de próstata atinge um a cada 6 homens no Brasil? Isso, 1 a cada 6 homens, principalmente da raça branca, são os mais acometidos, é a maior frequência. E o que é a próstata, doutor? Qual que é a função da próstata no corpo masculino? A próstata é uma glândula, ela é uma glândula que ela faz parte tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor. Ela está localizada embaixo da bexiga e a função principal dela é produzir parte do líquido seminal. Então o esperma, que é o ejaculado masculino, ele é um conjunto do líquido produzido pelo testículo, que contém os espermatozoides, o líquido produzido pela próstata, ali onde está mostrando no desenho, e o líquido pelas vesículas seminais que vem atrás. E a função desse líquido prostático é nutrir o espermatozoide, para fazer com que ele consiga chegar até o óvulo e fecundar o óvulo de forma certa, né? Então essa é a principal função da próstata. E tem outras doenças que acometem a próstata ou é só o câncer? Sim, a doença mais comum que acomete a próstata é o aumento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Todos os homens vão ter a hiperplasia, alguns mais, outros menos, mas a partir dos 35, 40 anos a próstata começa a crescer e aí que vai dar os sintomas mais pra frente. Não é câncer, mas é o aumento benigno da próstata. Depois podem ter inflamações, infecções e o câncer, que é o mais temido, né? Michel Temer acabou de ter uma retenção urinária prostática. O que é isso que a gente ouviu falar bastante aí, doutor? Exatamente, é justamente esse aumento benigno da próstata, que alguns homens hesitam em procurar atendimento porque acham que ao longo dos anos o seu padrão urinário, tá piorando, mas não estou sentindo diferença, acabam não indo, e uma hora ou outra culmina em fechar o canal urinário, ele não consegue urinar. E aí tem que ir ao quadro de emergência, ele precisa ir para o pronto-socorro, é necessário passar uma sonda para desobstruir. No caso do Michel Temer foi feita uma cirurgia endoscópica, que ele entra como se fosse uma endoscopia, mas da bexiga vai até a próstata e faz uma raspagem da próstata, para que ele consiga urinar melhor, entendeu? Agora, como prevenir essas doenças na próstata, doutor? Aí que tá. A melhor prevenção das doenças da próstata é justamente ir ao urologista precocemente. São doenças silenciosas, insidiosas, então o crescimento da próstata demora anos para ele acontecer, não é de um dia para o outro. Por isso que às vezes o paciente não percebe esses sintomas, porque ele vai se acostumando em urinar mal. Quando ele chega com 60, 65 anos, ele urina muito mal e quem percebe muitas vezes é a esposa, que fala assim, ele acorda 5, 6 vezes à noite para urinar, tá difícil, ele chega no banheiro, demora para urinar. Então, o que a gente indica? Ir cedo ao urologista para começar a descobrir antes de dar sintoma, né? Esse é um dos sintomas, então, acordar muito à noite para fazer xixi. Isso, do aumento da próstata, exatamente. Do aumento da próstata, não do câncer. Do câncer quando está em estágio mais avançado, ele pode ter sintomas. Mas o problema maior do câncer é esse, nas fases iniciais, ele não dá sintoma. Essa foto que a gente está vendo aí, o que a gente está vendo, doutor? Isso, essa foto ele mostra do lado direito uma próstata normal, então embaixo da bexiga, o canalzinho urinário que passa, e do lado esquerdo uma próstata tumoral. Bem que já inchada, é né? bem aumentada. Nessa foto não dá para falar exatamente se é só o aumento da próstata ou se tem o câncer juntamente. Mas a próstata está bem aumentada, a gente vê que ela chega a levantar o restinho da bexiga e fica aquele acúmulo de urina dentro, né? Porque ele não consegue esvaziar isso aí. Entendi. Isso já começa a dar sintomas do esvaziamento da bexiga. Você falou que tem que ir o quanto antes num urologista e fazer o acompanhamento. Qual que é a idade ideal para os homens começarem a fazer os exames e tudo mais? Exatamente. O câncer de próstata, ele não dá sintomas nas suas fases iniciais. A gente só consegue fazer o diagnóstico se a gente fizer o exame físico no homem e dosar o exame de sangue, que é o exame de PSA, que é tão difundido, que alguns homens falam para mim assim, doutor, mas eu não sinto nada, não tenho incômodo nenhum. Justamente, porque o tumor ele começa com um micronódulo, um nódulozinho, que muitas vezes, como está mostrando na foto, o exame ele é um exame chato, porque ele é feito pelo reto, mas é pelo reto que a gente consegue sentir a próstata. E o exame ele é muito importante porque além de eu sentir
um nódulo, um endurecimento na próstata, eu consigo dimensionar o tamanho dela e outras coisas que podem aparecer. E é um exame muito temido pela maioria dos homens, né? Não tem outro jeito de descobrir um tumor, alguma coisa, se não for o exame de toque, doutor? Veja bem, hoje nós temos exames bem modernos que estão sendo utilizados e aperfeiçoados para o diagnóstico do câncer de próstata. Por exemplo, a ressonância magnética, ela está muito desenvolvida e hoje temos usado bastante a ressonância para estadiamento, para ver em que grau está o tumor, até para planejamento cirúrgico. Mas ainda o exame físico com o toque retal, ele é fundamental para a gente perceber alterações precoces na próstata, como um nódulo que só pelo PSA não vai demonstrar, entendeu? É hereditário, doutor? Exatamente, hereditário. Parentes de primeiro grau com a doença, se o cara tem alguém de primeiro grau, a gente aconselha, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela aconselha que, se você não tem nenhum familiar, você pode começar aos 50 anos com o toque retal e o PSA todo ano. Se você tiver familiar de primeiro grau acometido, que comece aos 45 anos a dosar o PSA e fazer o exame físico. E tem fatores de risco, por exemplo, obesidade. Pode ser que seja um fator de risco para o homem ter o câncer de próstata? Sim. Hoje, o principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, assim, o homem idoso aumenta a chance dele ter câncer de próstata. Mas, depois da idade, os estudos mais modernos mostram mesmo que o paciente que come mais gordura, que ingere mais carne vermelha, mais derivados enlatados, embutidos, que não mantém um estilo de vida saudável com a dieta e atividade física, esse paciente tem mais câncer de próstata do que o paciente saudável. Então a dieta está muito... basicamente é a alimentação. A dieta está muito relacionada. É porque assim, alguns fatores a gente não muda. Idade vai envelhecer. Se o cara tem histórico familiar, ele tem histórico familiar. Se ele é da raça branca ou da raça negra, no caso a raça negra é um pouco mais acometida do que a raça branca. Acho que no começo eu falei raça branca, me enganei. É a raça negra. A raça negra é mais acometida. Exatamente. Agora, a dieta é o que a gente consegue mudar, né? É o fator que a gente consegue alterar. Então, se o cara privar por um estilo de vida saudável, ele vai estar prevenindo mais do que o que não preza, né? Agora, no caso do câncer mesmo, não só do aumento da próstata, quais são os principais sintomas quando já está se instalado um câncer? O curioso do câncer de próstata é que ele é uma doença muito insidiosa, então para ele dar sintomas, alguns pacientes demoram anos, 5 a 10 anos para dar sintoma. Por isso que ele só perde por câncer de pulmão, né? Que também é um câncer super silencioso, a gente já falou várias vezes aqui no programa. A diferença é que o câncer de pulmão ele evolui muito rápido. O paciente que adquire um câncer de pulmão, em 6 meses a 1 ano, ele começa a ter sintomas. Porque ele começa a ter falta de ar, tosse, às vezes sangramento. A próstata não. Porque os nódulos, eles são pequenos. Um nódulo de meio centímetro na próstata, e geralmente ele é na zona periférica da próstata. Então, até ele começar a dar sintoma e entrar dentro da uretra, demora anos. E é nesse ano, se o paciente vai todo ano no urologista, a gente consegue pegar de um ano para o outro. Já. Se ele demora 5 a 10 anos para ir, é quando o paciente já chega com alguns sintomas de que a doença já não está mais nem na próstata, já saiu da próstata. Já virou metástase, exatamente, que é o que vocês falam, né? Que os ossos é o principal lugar acometido. O paciente pode ter muita dor lombar, às vezes ele tem aquelas fraturas patológicas que a gente fala, tropeça em casa no tapete, cai e quebra o fêmur, ou quebra alguma coisa da coluna, justamente por isso. Então, atenção aí, homens que estão nos assistindo, e mulheres também, que orientem seus maridos, que não vão há muitos anos num urologista e está com muita dor na bacia, né, doutor? No quadril, nas costas. Pode ser que já esteja num câncer de próstata bem avançado, exatamente, né? Tem cura, doutor? Tem cura. O câncer de próstata, dos cânceres urológicos, é um dos grandes que tem um arsenal terapêutico muito importante. Nós temos várias opções de tratamento. Dentre elas, existe até uma opção de tratamento que é a observacional, que é a gente acompanhar o paciente para depois estabelecer um padrão de tratamento, só que tudo depende dele diagnosticar precocemente, dele procurar e a gente conseguir diagnosticar numa fase em que a cirurgia ou a radioterapia consegue ser curativa para ele, né? Não precisa de quimioterapia para câncer de próstata? Existe a quimioterapia. A quimioterapia já é indicada para os casos avançados, em que a doença já não está mais só na próstata. Quando a doença é localizada na próstata, a cirurgia ou a radioterapia, ou ambas, é o tratamento mais indicado. Nos casos em que a doença está avançada, ou já fez a cirurgia há alguns anos e a doença voltou, aí temos protocolos de quimioterapia para o tratamento, que daí já seria paliativo, né? Que não é um tratamento com intenção curativa. Agora, no caso da retirada da cirurgia e a retirada da próstata, eu acho que é uma coisa que deixa muitos homens com medo, né?
O homem vai ficar impotente, vai perder desejo sexual, alguma coisa nesse sentido, doutor? Olha, a próstata, ela passa em uma região que é ricamente inervada, diretamente nos nervos penianos. Então, assim, a cirurgia, ela leva a algum grau de disfunção erétil, que é o que a gente fala de impotência. Só que os estudos mostram que a grande maioria dos pacientes, ao longo de 1 a 2 anos, pode recuperar a função sexual, desde que, depende de vários fatores, tamanho da próstata, tamanho do tumor, como foi a cirurgia, se durante a cirurgia o tumor era muito invasivo para fora da próstata, a gente não consegue preservar os nervinhos que vão ao pênis. Então existe uma maior chance de problemas eréteis depois. Mas no caso de doenças bem restritas à próstata, a gente consegue sim manter um paciente, tem pacientes que convivem normalmente depois, né? Doutor, qual que é o seu recado que você deixa aí para os homens que ainda são aqueles homens machões, que não, eu não vou fazer isso, que esse exame o quê, deixa... O que você deixaria de recado para eles? Eu acho que não adianta. Depende do que o homem pensa, se ele quer viver bastante, se ele quer ver netos crescerem, bisnetos crescerem, filhos se formarem. Eu acho que não existe machismo que faça o paciente deixar de ir ao médico, né? Assim como a mulher vai ao médico desde pequena para fazer seu exame preventivo, o homem também deve ir ao médico, já que é uma doença extremamente prevenível, né? Uma doença que a gente consegue curar. Então, não custa ele buscar atendimento precocemente para que essa doença seja diagnosticada e tenha tratamento, né? Obrigada, viu, doutor Luiz Gustavo? Muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedora essa entrevista com você. Obrigada. Que bom, eu que agradeço.